O Band Cidade está de volta e na entrevista de sábado desta semana um assunto importante para pais e filhos, a vacinação contra o HPV. Gratuito, o imunizante deve ser ministrado em 2 doses, mas infelizmente a maioria das crianças e adolescentes não voltam aos postinhos de saúde. Repórter Sandra Riva. O Ministério da Saúde convocou mais de 20 milhões de adolescentes do país para a vacinação contra o HPV. Para a gente ter uma ideia da faixa etária, são meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E para a gente também ter uma ideia como é que está essa cobertura vacinal, a segunda dose aqui no país está em 41,8% para as meninas e 13% para os meninos. E para a gente comentar um pouquinho sobre essa situação do HPV aqui no país e também sobre a doença, a gente conversa com a doutora Estela Zoner, que é especialista em saúde pública. Doutora, obrigada pela participação aqui no Band Cidade, na entrevista de sábado, para falar sobre esse assunto que é extremamente importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, doutora? Com certeza, né? Uma vacina boa, ótima, protetora, que as pessoas estão deixando de fazer. É uma judiação. Doutora, então, para a gente começar essa entrevista, queria que a senhora falasse sobre esses números, né, de aplicação da segunda dose da vacina contra o HPV. Realmente é uma situação preocupante? Números baixos, coberturas vacinais inadequadas fazem com que a doença que está sendo tentando ser controlada, não ocorra esse controle. Então, nós teremos a oportunidade de uma doença tão grave quanto um câncer de colo de útero, um câncer de pênis, ocorrer nas populações jovens. Temos que melhorar essa cobertura vacinal para dar segurança de proteção a essas pessoas. Agora é importante também a gente explicar para a população sobre o que é o HPV. A gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível, mas como é que ela surge, né? O que é? Quais os sintomas dela? HPV é uma sigla para vírus do papiloma humano. Papiloma é uma lesão, basicamente uma verruga, uma lesão em formato de verruga. Existem vários tipos de HPV, alguns vão dar verrugas de boca, verrugas de pele, e existem os tipos genitais, que a gente chama aqueles que atacam a parte íntima das pessoas. Esses são transmitidos sim por relacionamentos sexuais e vão provocar uma doença de verrugas genitais que pode, com o tempo, e aquela infecção persistindo, irritando as células daquele local, produzir um evento de câncer. Então, se existe uma vacina para proteger contra um câncer, vamos correndo fazer. Doutora, eu queria que a senhora falasse também sobre a vacinação contra o HPV. Essa imunização, ela protege também contra os tipos variados de cânceres, né? Entre homens e mulheres. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. A vacina foi desenvolvida, a vacina contra o HPV foi desenvolvida com alguns subtipos específicos do vírus, que são os mais cancerígenos, os mais agressivos para esse tipo de lesão. A vacina é desenvolvida há vários anos, não é uma vacina com o vírus. É um produto, ou seja, um nível de segurança excelente, não vai provocar uma doencinha, vai provocar só a proteção, aquele produto do vírus vai fazer a geração de proteção. E o vírus do papiloma humano, ele é isso, ele provoca verrugas. No caso do HPV genital, verrugas na parte íntima das pessoas, transmitidas no relacionamento sexual. Por que a vacinação contra o HPV deve ser feita em 2 doses? Quando você toma uma vacina que é preconizada em várias doses e toma uma dose única, a sua proteção é parcial, não é uma proteção total. Os estudos de laboratório, etc., que foram feitos com populações, demonstraram necessidade de um padrão de doses. Então, se institui aquele padrão, precisa fazer certinho, porque senão você está fazendo uma proteção pela metade, uma proteção inadequada. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a população jovem tenha a oportunidade de não adoecer. Doutora, explica pra gente também sobre uma coisa importante. É preciso haver a participação dos pais e também da escola nesse processo, né? Porque todos precisam conscientizar os jovens, ter uma conversa aberta com os jovens sobre sexualidade e também sobre prevenções, inclusive sobre a importância da vacinação contra o HPV. Eu vejo pais que têm essa consciência e acompanhando os seus meninos e as suas meninas nos postos de saúde. Porém, ainda há muito tabu sempre que se fala em sexo. E falar em sexo é uma coisa normal, né? A gente existe porque algum dia alguém teve uma relação sexual que produziu
a nossa pessoa. Então, falar com os nossos filhos com amor, com tranquilidade, passando uma experiência sossegada, tranquila, na paz, fazendo aquele papel de família, de acolhimento, tirando as dúvidas, orientando a questão sexual e orientando as prevenções vacinais. Esse é o papel da família. E o papel nosso, como profissionais de saúde, também amparar as famílias a fazerem esse papel. Agora explica pra gente então, doutora, por que a vacinação deve ser aplicada nessa faixa etária de adolescentes, né? Meninos e meninas entre 11 e 14 anos e 9 e 14 anos. Existe uma licença de aplicação da vacina, que na verdade é um pouco mais ampla, porém, o que o Ministério da Saúde quer produzir quando ele coloca numa fase infantil? Ele quer pegar o indivíduo antes do início da vida sexual, que é o momento mais interessante para fazer a vacina, de tal sorte que quando essa pessoa vier a ter o seu relacionamento sexual, ela já esteja protegida. Então, já protegida, fica muito mais seguro. Por isso, aplicar numa criança. Ninguém está falando para a criança iniciar a vida sexual. Longe de nós, né? Tal mensagem. É só para proteger antes do início da vida sexual. Obrigada, então, pela participação, doutora Estela Zollner, que é especialista em saúde pública, falando com a gente sobre a importância dessa imunização, da vacinação contra o HPV para meninos e para as meninas também, que é uma conscientização que tem que ser da população inteira, porque a situação realmente está muito ruim, né, doutora? Obrigada pela participação, viu? É importante a gente conversar sobre esse tema, incentivando as pessoas a fazerem a proteção dos seus filhos. Vamos juntos. Tá ok, então, passada a mensagem. Obrigada, viu, doutora? Até a próxima. E só lembrando para você também que a vacinação contra o HPV aí para os adolescentes, para o seu filho, pode ser procurada aí na unidade básica de saúde da sua região. Sandra Riva de Taubaté para o Band Cidade. Esportes, pela Copa Paulista, o Taubaté foi derrotado na tarde de hoje em Bragança Paulista por 2-0 pela última rodada da primeira fase. O Burro da Central, que já estava classificado, ficou em segundo lugar no grupo 3 e na próxima fase vai disputar o grupo 8. O Taubaté vai enfrentar agora o Ituano, o 15 de Piracicaba e o Novo Horizontino em jogos de ida e volta, onde os dois melhores passam para a terceira fase. A tabela será definida amanhã no Conselho Arbitral, que será realizado na sede da Federação Paulista, em São Paulo. Já pelo Campeonato Paulista Feminino, o Taubaté empatou com o Corinthians hoje no Parque São Jorge em 0-0 e se despediu da competição depois de chegar pela primeira vez à fase semifinal. No primeiro jogo do mata-mata em Taubaté, o Timão havia vencido por 3-0. O adversário do Corinthians na decisão do campeonato sai amanhã no jogo entre Santos e Rio Preto, na Vila Belmiro. A seguir, tem boas dicas para você aproveitar a sua noite de sábado e o domingão. Band Cidade volta em instantes, agora 7h11.